autoconhecimento, como você perguntou, tem também pontos cegos que eu não estou vendo, como tem em tudo na nossa vida. Tem várias coisas que são pontos cegos. Nós vamos ver, inclusive, mais profundamente durante essa conversa, provavelmente. Sim. Mas no autoconhecimento, esses pontos cegos existem, porque quando eu não os vejo, eles são difíceis de ser identificados e principalmente de eu interagir com eles, porque eu não estou vendo eles. Sim. Então, eles se tornam até mesmo perigosos em alguns momentos. Existem 3 passos para o autoconhecimento objetivo: observar, significar e escolher. E aqui neste podcast eu vou aclarar a sua visão da natureza humana, porque quando você foca na sua própria história de vida, as suas escolhas ficam objetivas, porque a grande verdade humana é a seguinte: as lutas do dia a dia passam, mas o autoconhecimento objetivo fica. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta Conversa no Quintal. Eu sou Ailton Souza e essa Conversa no Quintal é sobre se conhecer e conhecer o ser humano aonde habitamos. É sobre distinguir cada uma das incríveis conexões com pessoas ao nosso redor. Eu tenho aqui do meu lado a Vaninha, que sempre representa você, internauta, em nossas conversas. Tudo bom, Vaninha? Tudo bem, Ailton. Hoje a nossa conversa no quintal, né? Ela vai ser sobre autoconhecimento e seus pontos cegos. Muito bom tema também, né? Isso. Autoconhecimento e os seus pontos cegos. Isso. E eu queria, já começando, né, te perguntando, assim, dentro do autoconhecimento, existe pontos cegos? Como que é isso? Bom, é esclarecer primeiro o que é um ponto cego, né? O ponto cego, a palavra ponto cego, a expressão ponto cego, ela vem muito provavelmente de quando, um melhor exemplo, um exemplo mais simples, quando você está dirigindo e tem alguma coisa vindo para a sua direção e que você não vê, mais ou menos pelo movimento do carro e pelo movimento, por exemplo, de uma motocicleta, é muito comum acontecer inclusive acidentes, porque tem uma barra do carro que fica aqui, que é um ponto cego do motorista. Uma moto vem se deslocando na minha direção e vai de encontro num cruzamento, por exemplo, e eu não vejo porque ela está numa velocidade tal que ela sempre fica no meu plexo aqui, de modo que eu não a vejo. Então é um ponto cego. E ponto cego é justamente porque eu não estou vendo. Sim. E no autoconhecimento, como você perguntou, tem também pontos cegos que eu não estou vendo, como tem em tudo na nossa vida. Tem várias coisas que são pontos cegos. Nós vamos ver, inclusive, mais profundamente durante essa conversa, provavelmente. Sim. Mas no autoconhecimento, esses pontos cegos existem, porque quando eu não os vejo, eles são difíceis de ser identificados e principalmente de eu interagir com eles, porque eu não estou vendo eles. Sim. Então, eles se tornam até mesmo perigosos em alguns momentos. E como que eu posso ficar consciente de uma coisa que eu não vejo? Como que eu vou ter essa consciência? Então, eu vou tomar a liberdade de desenhar aqui. Sim. Nós temos aqui, e para você de casa, eu vou pedir para colocar na edição esse desenho aí. Imagina que todo o conhecimento do mundo seja um círculo, Vaninha. Sim. Então, eu representei aqui um círculo em amarelo para você imaginar todo o conhecimento do mundo. Tudo bem, então todo o conhecimento do mundo está nesse círculo. Sim. Agora imagina que eu desenhasse em cima desse círculo uma espécie de um talho que fosse tudo aquilo que você sabe. Imagina todas as coisas que você sabe estão desenhadas agora como se fosse um pedacinho que eu tirei aqui nesse círculo amarelo. Então, é o que você sabe que você sabe. Por exemplo, você sabe dirigir. Você sabe dirigir, Vaninha? Então, você tem consciência do que é dirigir. Sim. Você sabe pegar um carro, ir de uma cidade para outra, ir de um ponto A para um ponto B. Sim. Como que você tem que agir com os pedais, com o volante. Sim. Então, você já treinou. E você está consciente disso. Então, não só o dirigir, como o falar,
o conhecer pessoas, o andar numa cidade, o dar aula, tudo que você sabe. Imagina que tudo aquilo que você sabe está desenhado nessa parte que eu partilhei aí. Sim. É o que você sabe que você sabe. Vamos agora para um terceiro ato nesse desenho, onde eu pego nesse círculo uma outra parte que eu vou pintar agora de vermelho, Sim. que é tudo aquilo que você não sabe, mas que você sabe que você não sabe. Como assim? Por exemplo, você sabe que existe um avião. Sim. E você sabe que você não sabe pilotar um avião. Você por acaso sabe pilotar um avião? Não. Então você tem consciência de que você não sabe pilotar um avião. Sim. Ou seja, você sabe que não sabe pilotar um avião. Sim. Então, todo o resto que sobrou nesse circuito, todo esse desenho grande aqui, essa parte em amarelo, Sim. é um ponto cego. Ah, tá. Porque imagina bem, você tem todo o conhecimento do mundo no primeiro círculo, no segundo você tem as coisas que você sabe, no terceiro as coisas que você sabe que você não sabe, e aí agora nós voltamos ao círculo inteiro. É tudo aquilo que você nem sabe que você não sabe. Por exemplo, você não sabe se dentro de uma das árvores da Amazônia tem a cura do câncer. Sim. Você não tem consciência disso, não tem Verdade. como nem você e nem as outras pessoas saberem. Mas talvez exista uma árvore lá tal que tenha dentro dela uma seiva que tenha a cura do câncer. Mas ninguém sabe. Então nós não sabemos aquilo que nós não sabemos. Então esse é um ponto cego da humanidade no momento. Todos nós, né? Então, à medida que nós vamos vivendo, nós vamos descobrindo pontos cegos e vamos interagindo com ele. E eles aí sim, eles passam a não ser mais pontos cegos. Então, essa analogia que eu fiz aqui é só para gerar uma ideia de como funciona isso, porque é um assunto complexo. Então, a ideia de eu ter feito esse desenho aí foi para facilitar para você e para os internautas o entendimento do que é exatamente um ponto cego. É aquilo que você não sabe que você não sabe. Sim. E, por exemplo, as frases, né? Frases corriqueiras do dia a dia. Não sei, eu não quero saber, eu tenho raiva de quem sabe. O que essas frases têm a ver com o seu autoconhecimento, com esses pontos cegos? Esta é uma pessoa que comumente fala essas frases, às vezes a pessoa fala na brincadeira, mas quando a pessoa leva isso muito a sério, significa dizer que esta pessoa, ela quer viver o máximo possível no ponto cego, porque ela nem sabe, não sabe que não sabe e não quer ter notícias de quem sabe. Ou seja, ela está fechada, ela está com o copo dela cheio, a xícara dela cheia. Imagina se você tem um copo e esse copo está totalmente cheio, se você convive com a sua vida assim, significa dizer que nesse copo não cabe mais nada se ele já está cheio. Verdade. Então, automaticamente, se você pensa, por exemplo, sobre autoconhecimento, não sei como que é a sua frase lá? Eu não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Se você usar esta frase, por exemplo, para o autoconhecimento, significa dizer que você não quer autoconhecimento, não quer se ligar a quem tem um autoconhecimento. Então acaba que esta pessoa está cheia, e por ela estar cheia não cabe mais nela. E se não cabe mais, ela vai viver sempre no ponto cego. E quanto mais ela vai vivendo no ponto cego, mais perigo ela corre, porque ela não está vendo e consequentemente não está interagindo com aquilo que leva riscos a ela. Então aí você falou uma coisa aí, então quer dizer que esse ponto cego ele é perigoso, ele tem um perigo nele. Tem vários perigos. Eu vou dar um exemplo para que as pessoas consigam entender e acompanhar onde está o perigo. Sim. Vamos voltar ao exemplo do carro. Você está dirigindo um carro e aqui, como tem aquela barra lateral do carro que segura o vidro da frente, Sim. tem um ponto cego ali que você anda e às vezes o motoqueiro está na Você vai, velocidade que você não vê. Então, imagine que ele está vindo aqui e você vai indo. Vocês estão em rota de colisão e vai acontecer um acidente. Quando vai acontecer esse acidente? Quando os dois se encontrarem lá na frente. Se você ver antes o motoqueiro, ele passa a não ser um ponto cego.
Se ele passou a não ser um ponto cego, ele não leva tanto perigo de você bater. Mas se você não vê, ele é perigoso. E se ele for em direção a você e você não viu ele, é onde ele está carregando todo o perigo de qualquer situação. Então toda e qualquer situação que você não vê aquilo, torna-se perigoso. Então esse exemplo é um do motoqueiro, que se ele for em rota de colisão e você nem ele pararem, vão bater lá na frente. Inclusive já aconteceu isso comigo, eu tenho uma pancada muito braba no motoqueiro, porque ele ficou no meu ponto cego e eu dei sorte de não matá-lo. Porque ele girou 2 vezes no ar assim, foi lá em Balneário Camboriú, eu estava passeando lá um dia de madrugada, e aí eu não vi, ele veio correndo e veio numa velocidade, eu também estava mais ou menos em alta velocidade, e quando eu resolvi virar, eu não o vi, ele bateu no carro e girou. Então ele estava no meu ponto cego. Sim. Eu não tive culpa nenhuma, mas como que eu ia saber? E o que que aconteceu? Se eu tivesse visto ele um pouco antes, teria dado tempo de interagir com ele e ver o perigo e não ter entrado, ou ter amenizado a pancada. Sim. E não aconteceu isso. E eu dei sorte que não levou ele a matou, morte, né? não matou, não machucou nada. Porque ele caiu de uma maneira que coincidentemente protegeu, estava de capacete e tudo mais. Mas é só um exemplo do perigo. Um outro exemplo do perigo, mais simples, de casa, um exemplo corriqueiro, é quando você vai descer um degrau, por exemplo, e sem querer você estima que tem 3 degraus e tinha 4. Você não observou que tinha mais um degrau. E mentalmente você dá um baque no corpo. Sim. Já deve ter acontecido Na com coluna. você. Você dá um baque e sente na coluna que torceu. Na hora. Simplesmente um degrauzinho de 20 centímetros. Agora imagina o perigo que tem. O fato de você não ver foi um ponto cego que te causou isso. Sim. Então o ponto cego ele leva muito perigo em todas as situações. Estas que eu estou exemplificando são exemplos físicos, mas os exemplos no autoconhecimento e em todas as outras situações que a gente vive, eles são muito presentes, eles são muito reais e todos eles levam perigo. Então todas as vezes que você entrar numa nova situação e essa situação te trouxer pontos que você não viu, você está correndo risco sim, porque o ponto cego ele traz muito perigo, inclusive no autoconhecimento. Mas como que eu vou fazer para me diminuir esses pontos cegos, né? Sim. Já que eu não os conheço. Bom, Não enxergo, né, aliás? você não enxergou ele, consequentemente você não conseguiu interagir. Um dos pontos principais é como eu fiz aqui no desenho para você. Sim. É abrir-se procurando enxergar que existem outras coisas que você pode não saber. Entenda bem. Remetendo novamente àquele desenho do círculo que a maioria do nosso espaço é de ponto cego. A maioria das coisas eu não sei. A maioria das coisas eu não sei. Eu sei um pouquinho e aí eu não posso, o risco que eu não posso cair é na presunção de que eu sei muito. Quando a pessoa fica presunçosa, não, eu sei muito, eu já sei viver, eu não erro mais, aí ela está numa posição que todo erro dela pode ser grave, porque ela ignorou os avisos. E quando você está mais cauteloso, com mais calma, temendo até um pouco das situações, quando você entrou numa situação nova, com toda a humildade, vai devagarzinho, você consegue ter uma cautela que faça com que você não acelere demais esse carro e que a pancada eventual não seja tão grande. Então, essa é a parte mais importante, você ter uma cautela, uma presunção. E eu ter esse autoconhecimento, né? O meu eu verdadeiro influencia em alguma coisa? Olha, existem vários pontos de influência. Se você tiver cautela, se eventualmente você vier a errar, essa pancada gerada por você atravessar um limite de ponto cego, primeira coisa é que ela não vai ser tão forte assim. Então acaba que você está dando voz a uma possibilidade que existe dentro de você, e esta possibilidade que existe de acontecer um fato que você às vezes não está dominando, faz com que você não esteja em alta velocidade, remetendo aí a metáfora do acidente nesse caso. Então, no caso, diminui os problemas, né, no caso? Diminui os problemas e a intensidade do problema em si, da pancada, vamos dizer assim,
remetendo novamente à metáfora, faz com que o seu ponto cego não seja tão grave. Agora, quando você acelera demais na sua vida, se tiver um ponto cego, pode um empresário, por exemplo, ou mesmo uma pessoa que está namorando, ou em qualquer situação dessa que a pessoa entre de uma vez. É um risco. Vou te contar uma história que vai exemplificar isso. Quando eu fui na praia a primeira vez, eu já era adulto. E eu nunca tinha ido no mar com meu pai ou minha mãe. Eu fui sozinho com os amigos. Então, o que eu fiz? Nós fomos em 3 pessoas que não tinham ido. Só que eu não falei com ninguém, mas eu também não agi como iniciante. Sim. Eu simplesmente sentei na areia e fiquei olhando como as pessoas interagiam com o mar. Tentei entender um pouco. Fui lá na beira da água, molhei, provei a água, que é salgada, todo mundo prova, né? E fiz uma cautela, ou seja, foi uma maneira de eu ter uma cautela e não entrar de uma vez. Se eu entrasse de uma vez numa onda, eu poderia Afogar, tomar um né? caldo, afogar e ia ser chacota. Então eu fui cauteloso. Então esse é um exemplo de ter cautela num ponto cego. Para mim, ir ao mar era um ponto cego, mas eu amenizei ele quando eu vi, eu deslumbrei, achei lindo, maravilhoso. Mas eu sabia que era uma coisa que razoavelmente eu tinha que ter uma cautela, porque o mar não é uma piscina. Não. Então, se todas as pessoas tivessem essa cautela, teria muito menos tipos de problema, porque eu já vi pessoas que nunca tinham ido no mar e chegou, enfiou a cara e tomou caldo e chegou pessoas a se machucar seriamente, quebrar partes do corpo, porque foram assim inusitados. Foi lá na água como se fosse uma piscina, e mar não é piscina. Sim. Então tem as ondas que interagem, que dão pancadas. Então tudo isso é um exemplo de pequenas situações que poderiam causar coisas muito sérias, e eu já vi causar coisas sérias com pessoas que nunca tinham interagido com o mar. E aí eu vi e lembrei da minha situação quando eu não tinha esse conhecimento com o mar. E isso também pode acontecer quando você está aprendendo a dirigir, Verdade. quando você está aprendendo qualquer coisa no Mas na mundo. vida, né? Você ter a cautela de falar, peraí, eu não sei bem isso, então deixa eu ir devagar, porque os meus pontos cegos são muitos. Sim. Eu não estou enxergando nada disso. Eu estou na fase de que eu não sei nada sobre aquilo. E à medida que eu vou convivendo, eu vou aprendendo, e aí eu saio do ponto cego. No autoconhecimento também é isso. E aí é que é importante você se conhecer. Porque quando você se conhece um pouco, acaba que você tem mais cautela para com as coisas. Verdade. E tem como a gente identificar esses pontos cegos? Todo mundo tem pontos cegos. Alguns pontos cegos você identifica logo quando você é criança. Você vem se desenvolvendo e vai convivendo com eles, porque na verdade, Ivaninha, muitos dos pontos cegos às vezes são cíclicos. A gente vai conhecendo a gente mesmo e vai conseguindo ser melhor com o nosso próprio autoconhecimento. Eu vou te contar uma história para você entender e servir de exemplo. Quando eu era criança, eu fui pescar com meu pai e meus tios, e chegou um determinado momento em que eu tinha que atravessar uma barragem. E de um lado tinha muita água e do outro tinha um grande buraco, que era o precipício da barragem. Sim. E eu fui atravessando com ele, eu tinha acho que 10, 12 anos, e chegou naquele momento, que chegou mais ou menos no meio ali, e eu congelei ali, porque eu tinha medo de altura. O problema não era eu ter medo de altura, é que nem eu e nem as outras pessoas, meu pai, meus tios que estavam convivendo comigo, não sabiam que eu tinha medo de altura. E aí o que aconteceu? Eu congelei me segurando na grade assim, e não ia nem para frente nem para trás. Me senti mal, fiquei sendo zoado por eles, todo mundo passeando e eu ali agarrado. E aí demorou mais de 40 minutos para me atravessar 100 e poucos metros. E na volta eu nem tive coragem de passar por lá. Nós tivemos que dar uma volta de vários quilômetros para poder eu não passar de tanto espetáculo que eu dei. Então naquele momento, um ponto cego que eu tinha se tornou visível, que era eu ter medo de altura. Sim. E que isso não ia mudar, e não mudou até hoje, Vaninha. Só que tem um detalhe, eu aprendi a conviver com os meus pontos cegos. Inclusive, eu já saltei de paraglider, eu já andei de helicóptero, de avião, e não sinto tanto medo. Por quê? Porque quando eu tive esse autoconhecimento,
quando eu me conheci e entendi, depois com o tempo, que isso era uma coisa que estava em mim, que não ia fugir de mim, não ia sair de mim, eu sempre vou ter medo de altura, o que que aconteceu? Eu aprendi a conviver melhor com ele. Então, por exemplo, com isso eu me resguardo mais nas situações. Tem um exemplo também disso. Quando eu fui saltar de paraglider, eu fiz uma viagem a Santa Catarina e escolhi um lugar com pessoas bastante experientes para poder eu ir saltar de paraglider sem tanto risco. Então foi uma maneira que eu amenizei para que quando eu entrasse em meu ponto cego, eu não ficasse com tanto medo. Eu entreguei o comando para alguém experiente. E aí fluiu, foi tranquilo. Então, o autoconhecimento é importantíssimo, né, para a gente poder interagir com esses pontos cegos. Interagir com os pontos cegos, porque muitas vezes você não vê, mas quando você interage e descobre que ali tem um ponto cego seu, e você principalmente descobre que aquele ponto cego é um ponto de repetição, como no caso é o fato de eu ter medo de altura, fez com que eu convivesse melhor com esse medo de altura durante toda a minha vida. Então todas as vezes depois que eu me vi nessas situações de altura, e até hoje é assim, eu já sou cauteloso. Então se eu vou subir numa árvore, eu subo até certa altura. Eu sei que se der um vento, ou se eu estiver muito alto, eu vou sentir mais medo do que as outras pessoas que estão ali comigo. Mas eu sempre desafio até certo limite e vou sempre mais cauteloso, porque agora eu sei que eu tenho esse medo e ele não é mais um ponto totalmente cego para mim. Você já identificou, né? Eu já identifiquei e já conheço. E como que eu vou fazer, como que eu faço para ter um equilíbrio entre o eu que eu conheço, né? Sim. E entre o eu que mora no ponto cego? Tem como ter esse equilíbrio? Então, uma das coisas que eu sempre faço e que eu sempre recomendo fazer é, quando você descobre um ponto cego, você dá uma parada e ver o que te levou a descobrir aquele ponto cego. Porque a maioria das vezes as pessoas não querem ver o ponto cego. Elas não querem se abrir ao conhecimento que está ali naquele ponto cego. E ali pode ter um grande conhecimento de um novo caminho, tanto com pessoas quanto com situações. E à medida que eu enxergo aquele ponto cego e paro para analisar, eu consigo criar para mim novas regras de como eu posso conviver com aquilo que antes era um ponto cego e me aprofundar mais naquele assunto e entender mais, aproveitar mais o ensinamento que está sendo me dado quando eu enxerguei aquele ponto cego. Então, eu sempre falo para a pessoa, criar essas regras ou entender quais são as regras que regem aquele ponto cego, para que quando acontecer novamente de ela cair numa situação dessa, ela consiga conviver e condizer melhor com aquilo tudo, sem sofrer tanto e sem correr tanto perigo. E tem como assim, essas regras, tem como você dar uma dica para a gente, alguma que você já tenha criado? Por exemplo, quando eu fui, remetendo ao exemplo anterior, quando eu fui saltar de paraglider, era uma vontade que eu tinha de desafiar o medo de altura que eu tinha. O que que eu fiz? Eu criei regras, ou seja, eu fui num local próprio onde as pessoas faziam isso, eu procurei uma equipe que era campeã de salto de paraglider, inclusive eu fui numa determinada praia em Santa Catarina e é engraçado, Vaninha, contar isso, que tem uns detalhes. Que na época tinha o guia 24 horas, aquele guia 4 rodas, né? 4 rodas, e que eu acompanhava, não tinha GPS nem nada, então tudo que eu fazia das viagens eu tinha o guia do ano. Então naquele ano eu tinha pego esse guia e procurei lá onde que eu poderia saltar. E nas minhas férias eu fui até esse local, numa praia em Santa Catarina, para saltar de paraglider. Chegando lá eu procurei a equipe tal que estava sendo falada lá, Falcon, Voo e tal. Aí, chegando lá, quando eu identifiquei o local da praia e fui até essa barraca, tinha lá a barraca montada, o jipe lá, e os paragliders e tal, e um monte de gente saltando ali naquele morro. O que que aconteceu? Quando eu procurei essa equipe, e eu me identifiquei e falei que eu queria saltar com eles que eram profissionais, eles se assustaram porque que eu fui sabendo tanto assim deles. Aí eu falei que eles estavam no guia 4 rodas. Quando eu falei isso com eles, nem eles não sabiam. Era o primeiro ano deles também que tinha aparecido na listagem. E eles ficaram tão felizes
que o que aconteceu? Eu paguei para me saltar, mas eles levaram a minha filha e uma outra moça que estava conosco para saltar também de graça, de tão felizes que eles ficaram, porque eu tirei a revista que estava na mochila, né? E mostrei para eles, não, vocês estão aqui no Guia Quatro Rodas e tal, e eles não sabiam. Então eles fizeram festa entre eles e de brinde eles nos deram esse brinde de deixar minha filha e essa outra moça saltarem. Então foi muito legal, a gente pegou o jipe, subiu lá no morro. Você acabou dando informação saltou, para que você sabia. E acabei dando a eles uma informação que eles não sabiam. É como se eles estivessem também no ponto cego deles naquele momento. E eu fui a pessoa que levou essa boa nova para eles, que tinha saído bem recentemente, geralmente saía em janeiro isso, né? E era em janeiro e eu tinha comprado bem recente para pegar as estradas mais atualizadas e eles descobriram nesse momento. Então foi muito gostoso essa troca, a gente ficou amigo, foi muito legal. Eu vi que nesses resumos aqui, que eu fiquei até curiosa, você falou algo sobre janela de O'Hara. O que isso tem a ver com esses pontos cegos e esse autoconhecimento? Então, a janela de O'Hara é uma ferramenta que foi desenvolvida por dois, se não me engano, ingleses ou americanos, que um chama Jonathan alguma coisa e o outro Hari alguma coisa. Então eles juntaram e fizeram Johari. Ah, tá. Por isso esse nome mais diferente. Mas ela é uma janela que eu vou desenhar aqui também para você, se você permitir, porque fica mais fácil de depois eu passar para você, internauta. Sim. Mas em resumo, é uma janela que tem 4 partes, eu vou estar desenhando aqui para você, onde você tem 2 cruzamentos. Num lado desse cruzamento tem tudo que eu sei de mim. Sim. E tudo que os outros sabem. Então, nesse encontro, eu tenho um lado do eu sei e o lado que os outros sabem. No encontro do eu sei, tem tudo que eu sei de mim e que os outros também sabem. Por exemplo, você sabe que eu sou uma pessoa que já morou no Paraná, etc, etc, porque isto é um dado público, é muito aberto. Então criou-se uma área em comum onde nós sabemos a mesma coisa. Sim. Mas existem outras 3 áreas, são 4 quadrados, e nessas outras áreas tem, do lado do eu sei, tem coisas que só eu sei de mim e que não se tornaram públicas. Então é uma janela um pouco menor, como você pode ver aqui no desenho, que eu vou estar colocando aí para você. Sim. Então desses 4 quadros, tem um dos quadros que é a arena, que é onde acontece a luta do eu com o eu, do conhecimento do não conhecimento, do que eu sei do que eu não sei. Então é ali que acontece a grande luta, é a nossa arena, é a nossa área de luta, é onde eu tenho que fazer com que aquela janela cresça mais do que as outras. Sim. À medida que essa janela cresce, as outras diminuem. E as outras são aquilo que só eu sei, que está do meu lado, Sim. tem contato aqui com o meu lado, e do lado do que as pessoas sabem, eu tenho tudo que a pessoa já sabe, que eu também sei, e tudo que as pessoas sabem e que eu não sei, que por exemplo seria o pilotar avião. Alguém sabe pilotar avião, mas eu não sei. Então como ele está longe de mim, é uma coisa que só os outros sabem. Sim. Tanto deles quanto de mim. Eles sabem que não sabem. Então, em relação à minha pessoa, são as coisas que os outros veem eu fazendo, o que eles acham de mim, mas que eu não sei a opinião deles. São coisas que talvez eles vejam que eu sou uma pessoa nervosa, que eu sou brabo, que eu sou bruto, que eu sou alegre, que eu sou assim ou assado, mas eu não vejo. E tem também uma área que é o ponto cego. E por isso remete-se à pergunta do internauta aí. Há um ponto cego em todos nós. E esse ponto cego é aquilo que as pessoas não veem e aquilo que eu também não vejo. Eu vou dar um exemplo de um ponto cego geral para não ficar muito só literal. Vamos imaginar, Vânia, você tem filhos, né? Tenho 3 filhos. Vamos imaginar, só uma imaginação hipotética, né? Que tinha um carro lá na sua casa e teve um problema e seu marido estava lá trocando o pneu e ele levantou esse carro. E ele levantou esse carro e foi buscar lá um pneu, uma peça que faltou. E nesse momento, sua filha brincando ali, ela entrou um pouco debaixo do carro e esbarrou no macaco e o carro desabou em cima dela.
mas desabou de uma maneira que ela está lá gritando e você está sozinha ali com ela e não tem mais ninguém que você possa chamar. E você é uma situação que nunca aconteceu e que você nunca imaginou. Então, o que acontece? Você foi lá e levantou sozinho um carro que pesa 1 tonelada. Espera aí, você não conseguiria levantar um carro desse. Mas nem você e nem as outras pessoas sabiam que você teria essa capacidade e nem se você for tentar levantar novamente, você não vai conseguir talvez. Mas naquele momento, aconteceu que no ponto cego seu, para salvar sua filha, você foi lá e levantou sozinho seu carro e ela saiu assustada lá de baixo e depois você baixou o carro de novo. E aí, quando seu marido chegou, você falou, mas como assim? Como assim você levantou o carro? Todo mundo para quem você conta isso não acredita. E você tentou novamente levantar e não conseguiu mesmo. Por quê? Porque foi inconsciente, é um ponto cego seu. Então essa é uma situação de ponto cego dos dois lados, da pessoa, das pessoas que não te conhecem. São situações que você não sabe que podem vir a acontecer e como você vai agir dentro daquela situação. Então a janela de Johari, ela remete muito a estudar os pontos cegos. Quanto mais você consegue abrir a sua arena, menos pontos cegos você vai ter. Então, é uma outra ferramenta que pode ser utilizada Então, para deixa eu isso ver se eu também. entendi. Quanto mais eu me conheço, eu vou ter menos pontos cegos na minha vida. Exatamente. Quanto mais você se conhece, você vai ter menos pontos cegos e mais facilidade para interagir ainda com os pontos cegos quando eles aparecerem. Sim. Por quê? Porque você não avança neles de uma vez. Você vai sempre mais cautelosa. Legal. Então, o autoconhecimento, ele vai sempre te dar essa base de desenvolvimento. E por isso que a gente está falando aí de pontos cegos no autoconhecimento. De ser tão importante. Interessante como que o autoconhecimento ele é primordial, né, na vida da gente. Ele é primordial, ele permeia todas as situações, né? Ou pelo menos deveria, né? Sim. Quanto mais graus de autoconhecimento uma pessoa tem, porque nós sabemos que os graus de autoconhecimento são degraus, né? Sim. São vários níveis de autoconhecimento. Todo mundo tem algum grau de autoconhecimento, todo mundo tem. Ou baixinho, quase zero, ou lá perto do 100. Então, quanto mais graus, quanto mais alto for o grau de autoconhecimento que você tem, melhor é a convivência em todas as situações. Esta é uma do ponto cego que remete a nós aprendermos mais sobre as coisas que nós ainda não vimos. Sim. Para quando nós vermos, nós sabemos como identificá-las e como corrigi-las. Né? É, muito legal. Muito bom, né? Não, foi muito boa a nossa conversa hoje, né? É. Mais uma vez. Está começando a chuvinha, começou a né? chover, isso. Mas assim, eu creio que esclareceu bastante, né, para os nossos internautas, né, sobre esse ponto cego de autoconhecimento, né? A importância desse autoconhecimento, a gente entender esses pontos cegos. Isso. Em um outro momento, como a janela de Johari é um ponto complexo, a gente pode até eventualmente uma outra hora explicar live, melhor, né, essa ferramenta especificamente fazer uma live sobre ela, né? Sim. Porque eu estou vendo que estão chegando aí, o pessoal está fazendo sinal de que está chegando perguntas sobre isso, então vamos eventualmente voltar nesse tema, né? O né? pessoal ficou bem interessado, então a gente pode fazer uma live específica só sobre essa janela. Muito bom, exatamente. Mais uma vez eu quero te agradecer, né? E lembrando do e-mail. @manualdegente, agora eu não vou esquecer mais. Não vamos esquecer, a gente está sempre falando aí no nosso e-mail para você interagir e mandar as suas perguntas pelo e-mail. manualdegente.com. Exatamente. Um abraço para vocês e logo a gente se fala. Mais. Até mais.